conscientizar as pessoas sobre o exame, né, para combater o câncer de colo de útero. E esse é o nosso assunto dessa tarde. Aqui eu estou com a médica, né, oncologista aí do CEONC, né, a Jordana Rezende. Ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês de casa também. Vamos lá interagir com a gente. 459-925-4747. Em primeiro lugar, boa tarde, Jordana. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais obrigada. para falar dessa campanha aí, né? A gente fala bastante aí da prevenção, cuidados. A gente fala, prevenção já diz tudo, gente. Tem que se prevenir. Quanto antes descobrir, tratamento, tudo é mais rápido. Mas, Jordana, eu queria que você começasse explicando pra gente, né, o que é, então, o colo do útero, para as pessoas entenderem. Claro, então o colo do útero é uma localização anatômica, é uma regiãozinha lá no final do útero e bem no final da vagina. Então é um local que vai conectar a parte externa da mulher dos órgãos internos. Então é uma porção que fica lá no final do útero. E, Jordana, assim, o que é, então, o câncer do colo de útero? Até para as pessoas entenderem, a gente sabe aí que a gente fala bastante sobre isso, principalmente agora no Janeiro Verde, né, que essa conscientização, queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Claro. Então, o câncer, no geral, é um crescimento desordenado das células do corpo. A minha célula sofre uma alteração e ela começa a crescer desesperadamente sem um controle, formando, então, um tumorzinho que é maligno. Então, o câncer do colo de útero é um crescimento das células ali da região do colo de útero de maneira desordenada, que vai formar, então, um tumor maligno invasivo. E quais são os fatores, Jordana, que pode levar ao desenvolvimento do câncer do colo de útero? Tem um fator assim, se é genético ou não é, ou são algumas coisas que as pessoas acabam ingerindo também, o que é isso? O câncer do colo de útero, o fator principal dele é muito conhecido. Então, ele é decorrente de uma agressão contínua, principalmente pela infecção do vírus do HPV, que é o papiloma humano vírus, que é um vírus que a gente adquire principalmente da maneira sexual, e essa infecção recorrente gera danos às células locais ali, gerando câncer de colo de útero. E a gente até fala bastante sobre essa vacina também, que já os adolescentes acabam não indo tomar, que é uma prevenção também, que é importante fazer essa prevenção, né? Com certeza, é importantíssimo, né? Hoje a vacina veio para, se Deus quiser, no futuro não ouvirmos mais falar sobre câncer de colo de útero. A gente sabe que a grande maioria do câncer de útero, a gente pode falar mais de 70%, é decorrente da infecção pelo HPV. Se a gente tem uma vacina hoje disponível para evitar essa infecção, não tem por que não nos vacinarmos, né? E essa é uma vacina que hoje é fornecida gratuitamente. Então, para crianças a partir de 9 anos, tanto o menino quanto a menina, é fornecida essa vacina. E até 45 anos, para quem vive com alguma doença, como o câncer, o HIV, ou teve algum transplante, também consegue a vacinação gratuita. Aí a importância da gente procurar um posto, uma rede pública para realizar a vacinação. E ficar atento também a essas campanhas, né? E se prevenir. Mas o histórico familiar também conta, Jordana? O histórico familiar ele é muito importante para doenças oncológicas, para o câncer, mas a exceção é o câncer de colo de útero. Então, o fato da minha mãe, da minha irmã ter um câncer de colo de útero não aumenta o meu risco de desenvolver. Exatamente. Diferente dos outros tipos de câncer. Exatamente pelo fato do principal agente que causa o câncer de colo de útero ser a infecção pelo HPV. Então, a história familiar, a genética, ela não é tão importante para o câncer de colo de útero. Jordana, a gente tem até algumas imagens ali. Eu queria que você explicasse pra gente, né, como a infecção por HPV, então, ela leva o câncer do colo de útero. Então ali a gente consegue ver bem no comecinho, é o nosso colo normal, né, na primeira imagem ali da esquerda. Então o colo de útero é exatamente essa bolinha que tem um orifício ali do meio. E ali é uma região que está em contato com o meio externo pela vagina. Então, quando a gente tem relação sexual, ali é a região onde ocorre a penetração e ela tem o contato com o sêmen, que geralmente é infectado pelo HPV. E é ali que a gente acontece o contágio. Com a evolução, com essa infecção constante, as nossas células vão sofrendo algumas alterações, que são as lesões pré-malignas que a gente fala, que é o famoso NIC. Geralmente, quando a gente pega o laudo do nosso preventivo, vem. E ele vai de 1 a 3. Quanto maior o grau, maior é o risco de malignidade, maior é o risco de câncer. E ali a gente já tem um sangramento, que a gente consegue ver na última
imagem que a gente já tem uma lesão friável. Essa lesão, provavelmente, se não for um câncer, já é um NIC3, no estágio mais avançado pré-câncer. É muito interessante isso também. Eu lembro que no começo da nossa entrevista você falou do exame preventivo, né? Mas como que é feito esse exame? Então o exame ele é preventivo, então ele deve ser rotineiro. Nós mulheres não temos que esperar ter alguns sintomas para ser feito, ele tem que ser feito anualmente. Então todas as mulheres sexualmente ativas devem fazer o Papa Nicolau, o exame preventivo, principalmente as mulheres entre 25 e 59 anos. Esse exame ele tem que ser feito anualmente até 2 resultados negativos, com intervalo de 1 ano. Então eu fiz o ano passado, deu negativo, fiz esse ano, deu negativo, agora eu posso espaçar por 3 anos, eu posso fazer meu exame a cada 3 anos. Então toda mulher sexualmente ativa tem que fazer esse exame preventivo. E tem algum cuidado especial para a realização desse exame preventivo? Temos algumas orientações. O que nós orientamos então as mulheres? A não ter relação sexual nas 48 horas anteriormente, mesmo se for usado preservativo, não passar nenhuma substância, nenhuma pomada ali na região, no interior da vagina e não fazer uso de anticoncepcional local, porque isso pode alterar o meu exame. Então 48 horas antes do exame eu não vou ter relação sexual e não vou ter nenhuma manipulação interna. Geralmente, às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo, vai doer, é desconfortável. Como que é feito ele, doutor, esse exame? O exame ele é feito por um profissional totalmente preparado para estar ali, né? Uhum. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Exatamente, fazer, ele sabe o que está fazendo, para ele aquilo ali é uma coisa normal, é algo que ele sabe o que está fazendo. Então o exame ele é feito, a gente coloca a paciente na posição ginecológica, que é com as pernas abertas, abrimos um pouquinho a vagina para coletar o material mais profundo. O desconforto é mínimo e o exame é muito rápido. Eu sempre falo, a gente nem dá tempo de sentir o desconforto que o exame acabou. E se ela já está também até acostumada a ir no ginecologista, é mais tranquila ainda. Exatamente. Com a sua explicação aí é mais sossegada. É o exame ainda. Ginecológico, somente com uma abertura ali para fazer o exame. E você comentou alguma coisa sobre a frequência, doutora, desse exame, né, preventivo. Com qual frequência ele é realizado? Inicialmente, sempre anual. Então, todo ano a mulher tem que fazer até ela ter 2 exames negativos. Depois que ela tiver 2 exames negativos, ela pode passar a fazer a cada 3 anos. E doutora, e se esse exame der alguma alteração, o que deve ser feito ali? Com quanto tempo você já vai ter o resultado desse exame ali? O resultado do preventivo ele costuma ser exatamente uns 7 dias após a coleta, não costuma demorar mais que isso. Então, mediante um exame alterado, calma, primeira coisa que tem que ser feito, e procurar um médico de tua confiança, levar esse resultado, que com aquele laudo, que é o nosso resultado, ele vai poder te orientar se deve ser repetido esse exame, ou se tem indicação de procurar um médico, um cirurgião, um ginecologista especializado para fazer algum procedimento. Então, sempre que eu pegar o laudo, mesmo que ele esteja normal, porque o paciente em si, ele não consegue interpretar 100% das vezes. Então, leve até um médico de confiança que ele vai poder te orientar os próximos passos. Doutora Jordana, e assim os sintomas? Quais são os sintomas do câncer do colo de útero? Ele chega a ter alguns sintomas? A pessoa que de repente não fez o preventivo, não tem os cuidados, mas que de repente está com alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas? Até para as mulheres que estão de repente assistindo a gente aí já tem aquele start, né? Fala, opa, sim, vou correr atrás, né? Graças a Deus, a maioria do diagnóstico de câncer de colo de útero é pelo preventivo e são mulheres assintomáticas. Quando eu começo a ter uns sintomas, esse câncer já está um pouquinho maior ali no local. Então, os sintomas mais comuns é o sangramento vaginal, então eu começo a ter um sangramento que eu não tinha anteriormente, uma dor durante a relação sexual, porque eu sempre falo, relação sexual para ser prazerosa, começou a doer, não está normal. Um corrimento anormal, então uma saída de um cheiro diferente, uma coloração diferente do meu habitual e dor abdominal na região mais inferior da barriga são os sintomas mais comuns. E assim, geralmente, doutora, foi diagnosticado. Como que é realizado o tratamento? O tratamento ele vai depender muito o quanto esse câncer está avançado. Então, com o preventivo, o nosso diagnóstico tem que se tornar cada vez mais precoce e o tratamento ele se torna mais fácil. Então, os cânceres mais iniciais, geralmente o tratamento é cirúrgico e muitas vezes se basta com a cirurgia. Quanto mais avançado, eu tenho que submeter essa paciente até mesmo a uma quimioterapia e radioterapia. Mas os tratamentos estão cada vez mais avançados, os efeitos colaterais cada vez menores. Mas o tratamento ele se baseia ou em cirurgia, ou quimioterapia, ou radioterapia, a depender de quanto esse tumor está avançado.
E dependendo também do caso, é o tempo de tratamento, quantas quimioterapia tem que fazer, Exatamente, muda muito para nós. Então, um tumor inicial, às vezes, uma quimio de curta duração, poucas quimios, radioterapias em pequena quantidade já é o suficiente. E às vezes um tumor mais avançado, essa paciente tem que fazer mais quimioterapia por mais tempos e quimioterapias um pouco mais longas. Então, sim, muda muito a depender de como está esse câncer. E o câncer de colo de útero, doutora, depois que foi feito o tratamento e tal, ele pode voltar novamente ou não? Pode, todo câncer ele tem o risco de voltar, que é o que a gente chama de recidivo. Mas realizando o tratamento adequado e ideal, acompanhamento exatamente. Também, né? E o acompanhamento certinho, como o teu médico te orienta, a chance desse câncer voltar, ele cai muito. Então, a importância de diagnóstico precoce, tratamento adequado e manter um acompanhamento depois, que isso com certeza diminui a chance de voltar. Doutora, e tem maneiras de prevenir o câncer do colo de útero? A gente fala bastante da prevenção, né? Mas tem alguns cuidados especiais? Com certeza, a prevenção ainda é o melhor caminho, com certeza. O que a gente tem que pensar, o maior fator de risco é o HPV, então eu tenho que cuidar das minhas relações sexuais. O primeiro fator preventivo é a vacinação. Então, temos que vacinar principalmente as nossas crianças. Os jovens, né? Exato. Pode os jovens ser vacinados. E lembrar que os adultos que estão sexualmente ativos também podem vacinar e devem ser vacinados. Então, procurar uma clínica para realizar a vacinação. E lembrar do bom e do velho preservativo. A relação sexual prevenida diminui e evita muitas vezes o contágio pelo HPV, que é o principal fator de risco para o câncer de colo de útero. Então, vacinação e relação sexual preventiva, com certeza. E a gente é bom alertar até as pessoas que estão acompanhando a gente que essa vacina é gratuita, né? Eles fazem a campanha o ano todo, é gratuita. É só você procurar um posto de saúde mais próximo da sua casa. Aqui em Cascavel tem o CEDIP também que faz isso. Tem vários lugares que as pessoas podem estar procurando. Exatamente. Então, hoje a gente tem um fornecimento gratuito. Não temos desculpa para não vacinar. E lembrando principalmente que a partir dos 9 anos já é liberado para vacinação. Fazer a vacina, né? Bom, doutora, muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer a doutora Jordana, né, Rezende, lá do Sionc. Aliás, quero mandar um abraço bem carinhoso para a equipe do Sionc, que sempre atende carinhosamente nossa equipe para as matérias e manda também seu corpo clínico vir aqui tirar as nossas dúvidas. Gratidão. Bom retorno.